Graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. Eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã, e esse canal ele tem o intuito de trazer conhecimento e edificação para a sua vida através da palavra de Deus. E como eu prometi na semana passada, hoje eu quero trazer um estudo sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o fruto ou são os frutos? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e digite aqui também nos comentários o seu pedido de oração. Eu terei grande alegria em interceder por você e pela sua família. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje? O fruto do Espírito. A evidência visível de uma vida governada por Deus. Lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é então o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo não escreveu os frutos em plural. Ele escreveu o fruto no singular. E isso é muito importante. O fruto do Espírito são 9 frutos diferentes. Ou melhor dizendo, é um fruto com vários gomos diferentes. Então, é uma única vida transformada que se manifesta através de 9 características da personalidade de uma pessoa, chamada Espírito Santo. Ou seja, os dons espirituais, eles mostram o poder de Deus atuando através de uma pessoa. Já o fruto do Espírito mostra o caráter de Deus sendo formado dentro de nós. E é isso que a pessoa do Espírito Santo, ela faz quando ela vem fazer morada em nós. Como eu passei o estudo na semana passada do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é exatamente isso. É o Espírito Santo que vem fazer morada no nosso espírito que foi recriado, que passou pelo novo nascimento. Então, o Espírito Santo, ele passa a fazer transformação no nosso caráter. Através do quê? Da personalidade, das virtudes de uma pessoa. Através do quê? Do fruto do Espírito, que são 9 virtudes, né? É como um fruto grande onde tem vários gomos. São 9 gomos, né? Cada gomo é uma virtude da pessoa do Espírito Santo vivendo em nós. Amém? Então, uma pessoa, ela pode ter dons e ainda ser imatura. Mas ninguém possui o fruto verdadeiro sem transformação interior. Porque exatamente, a pessoa do Espírito Santo, ela faz essa transformação de dentro para fora. Então, o fruto não é um esforço moral. É o caráter de Cristo sendo gerado no crente através do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo. E agora, qual a diferença da obra humana e da obra do Espírito Santo? Então, antes de falar do fruto, Paulo ele descreve as obras da carne, lá em Gálatas 5,19. E ele fala assim, as obras da carne é o esforço humano. Já o fruto do Espírito é uma ação divina, né? A obra você produz, o fruto você permite crescer. A árvore, ela não faz força para dar fruto. Ela apenas permanece enraizada. Amém? Glória a Deus, enraizada em quem? No Senhor Jesus. Assim também, o cristão, então, ele não muda por pressão religiosa. Ele muda por permanência na presença de Deus. Então, quanto mais comunhão você tiver, ou nós tivermos com o Senhor Deus, mais natural vai ser esse fruto. Entende? Porque é algo dentro de nós que está fluindo através de nós. Então, quais são os 9 aspectos do fruto? Então, é o caráter de Cristo, né? Sendo formado no interior do homem. O fruto do Espírito, então, ele não é um comportamento ajustado. É uma natureza transformadora através de uma ação divina. Então, não se trata de
de apresentar ou de aprender a agir melhor, mas sim de permitir que o Espírito Santo mude a raiz de quem somos, transforme o nosso caráter. Por isso o fruto, ele não é produzido por um esforço, mas por permanência na presença. Então, quanto mais profunda for a nossa comunhão com Deus, mais visível vai se tornar o caráter de Cristo. Por quê? Porque é quem a gente contempla, quem a gente visualiza todos os dias. Com quem a gente caminha todos os dias é com quem a gente vai se tornar parecido. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo a profundidade dessa mensagem? Amém? Que esse fruto é uma ação divina, é as virtudes de uma pessoa divina, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo em nós. Amém? Então, a primeira virtude, o primeiro gomo desse fruto, que é o amor. Mas não é um amor carnal, não é? É um amor ágape. Esse amor ágape, ele se assemelha ao amor de uma mãe, mas ele é muito maior, a grandiosidade desse amor é muito superior, né, ao amor de uma mãe. Mas nós podemos, né, semelhar, fazer essa comparação, né, do que é o amor de mãe. Uma mãe, ela dá a sua vida pelo seu filho, né? Então aqui o amor é o que? É a essência de Deus revelada no homem. É o amor ágape, que não nasce na nossa alma, no nosso caráter, mas sim do próprio Espírito. Então, ele não depende de afinidade, reciprocidade ou merecimento. É um amor que decide permanecer mesmo quando não há resposta. É o amor quando nós não somos compreendidos, quando nós não somos valorizados, quando nós não somos respondidos. Esse amor é um amor que ele confronta o nosso ego, que ele quebra o nosso orgulho e que ele expõe as nossas limitações. E amar dessa forma exige a morte do eu. Então é um amor que não vem de nós mesmos, né? Mas sim do próprio Deus em nós. É o amor de Deus dentro de nós, é o amor de Deus fluindo através de nós, né? Então o Espírito Santo, ele nos conduz a um nível onde o amor deixa de ser opção e passa a ser natureza. Sem esse amor, qualquer prática espiritual perde o valor. Porque Deus, ele não se manifesta onde há essência, onde não há essência do seu próprio caráter. Então, nós podemos ver que esse amor é um amor extraordinário. E quando nós passamos a sentir esse amor, o amor de Deus por nós, quando nós começamos a fluir nesse amor, nós passamos a ver as pessoas com um olhar de misericórdia. E é um amor que a gente vê que não é algo de nós mesmos, mas é algo extraordinário e sobrenatural de Deus dentro de nós. Amém? Alegria. Alegria é a estabilidade da alma enraizada em Deus. A alegria do Espírito não oscila conforme as circunstâncias, conforme a nossa alegria. Mas ela nasce de uma convicção profunda que Deus continua sendo Deus independente do que acontece. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, verdadeiramente é essa alegria. É uma alegria que ela não ignora a dor, mas ela transcende. A pessoa ela pode chorar, mas ela não perde a esperança. Pode enfrentar crises, mas ela não perde o sentido. Aleluia! É uma alegria silenciosa, mas ela é constante e ela nos sustenta. Amém? Ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. E quanto maior for o nosso relacionamento com esse Deus, quanto mais o nosso relacionamento se aprofunda com esse Deus, menos as circunstâncias têm poder de roubar essa alegria, porque é uma alegria permanente. Não é uma alegria nossa, do ser humano, em que, eu comprei um carro novo, que alegria, e aquela alegria momentânea. Não. A alegria de Deus em nós é uma alegria constante. É uma alegria que nós temos todos os dias e que ela se renova todos os dias. Amém? Está conseguindo entender isso? E a paz? A paz é o descanso que a nossa alma precisa, em quem ela confia. Então, a paz do Espírito é um estado interior de confiança absoluta. Não é também a ausência de conflitos.
mas é a presença de Deus no meio desses conflitos. Então, é a capacidade de permanecer firme quando tudo ao nosso redor está instável. A mente, ela deixa de ser dominada por pensamentos ansiosos, porque o coração aprende a descansar na soberania de Deus. Então, essa paz, ela guarda emoções, pensamentos, decisões. Ela impede que o medo governe. A pessoa não mais vive reagindo ao que acontece, ela vive confiando em quem Deus é. É a paz que excede todo entendimento, como diz a palavra. É uma paz que nós percebemos que não é algo humano, né? Que é algo realmente que vem de Deus para nós, que é algo do nosso interior, que nós nunca sentimos. Quando o Senhor, ele passa a fazer morada em nós temos uma paz que nós nunca tivemos, que nós nunca encontramos neste mundo. Então, é uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Agora vamos falar da longanimidade. A maturidade, então, que suporta processos é a longanimidade. A longanimidade é um dos frutos mais profundos, porque ela está diretamente ligada ao tempo. Ela se manifesta quando Deus não responde ao nosso ritmo. É permanecer firme quando não há uma resposta, quando a resposta demora, quando o processo se estende, quando as pessoas não mudam, sem endurecer o coração. Então, a longanimidade, ela revela alguém que aprendeu a confiar no processo de Deus. Não é apenas suportar, é suportar sem perder a essência. Amém? Aqui, Deus trata a impaciência, o controle, a ansiedade, o orgulho. Aleluia! É uma forma, uma fé resistente e não superficial. Amém? Então, é algo também que nós vemos que não é algo do ser humano, porque o ser humano em si, ele não consegue ser longânimo. Então, isso é algo que vem do próprio Deus, é algo divino sobre a nossa vida. A benignidade. A benignidade é a suavidade de Cristo no trato com as pessoas. A benignidade é uma forma como o amor se expressa no relacionamento. É a capacidade de tratar o outro com graça, mesmo quando há motivo para dureza. A pessoa, ela deixa de reagir com agressividade, frieza, indiferença e passa a responder com sensibilidade. A benignidade não é uma fraqueza, é domínio sobre a forma de você agir. Ela demonstra, então, que o coração foi tratado. Pessoas marcadas pela graça se tornam agentes de graça. Então, a benignidade é algo extraordinário e é algo que só pode vir de Deus, porque nós, quanto seres humanos, não conseguimos ter isso em nós, da nossa própria carne. E a bondade é algo de Deus. A bondade do Senhor, ela é infinita. A bondade é o quê? É o amor em ação. A bondade é o fruto que transforma a intenção em atitude. Não é apenas desejar o bem, é fazer o bem. Então, a pessoa, ela passa a agir de forma prática, ajudando, servindo, se doando, sem esperar reconhecimento. A bondade, ela revela um coração alinhado com o coração de Deus, porque Deus é bom. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus, ela é eterna. Amém? E Deus, ele não apenas nos ama, mas ele age. E quando o Espírito governa, o cristão deixa de viver para si e passa a viver para impactar outros. Então, essa é a bondade que flui através de nós. Mas nós sabemos que não é algo que flui de nós mesmos, mas sim do próprio Deus. A fidelidade. A constância que sustenta a vida espiritual. Então, a fidelidade é permanecer quando o sentimento não sustenta mais. É continuar quando não há emoção, quando não há reconhecimento, quando não há recompensa visível. A fidelidade revela um compromisso com Deus, não com circunstâncias. Porque Deus, ele é um Deus fiel. Então, a fidelidade é algo que flui dele também para a nossa vida. Então, é uma vida que não depende de fases, mas sim de decisão. Deus confia a responsabilidade a quem é fiel.
Porque a fidelidade, ela demonstra estabilidade interior. Amém? Agora, a mansidão. A mansidão é uma força rendida ao controle de Deus. A mansidão é uma das características mais mal compreendidas. Não significa fraqueza, mas poder controlado. É a capacidade de ouvir sem reagir impulsivamente, né? Suportar sem revidar, permanecer firme sem agressividade. A pessoa mansa não precisa provar nada, ela descansa na justiça de Deus. Então, a mansidão, ela revela alguém que não é governado pelo orgulho. E quanto mais alguém ela se rende ao Espírito Santo, menos ela precisa se defender. Amém? Agora, o domínio próprio. 9, o domínio próprio. O governo do Espírito sobre a natureza humana. Então, aqui está uma das maiores evidências da transformação real da nossa vida, que é o domínio próprio, eu considero como algo extremamente difícil, né, da gente conseguir desenvolver. É o domínio próprio, porque o ser humano ele não consegue ter essa capacidade de ter o domínio próprio. São muito poucos aqueles que conseguem. Mas o fruto do Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade. Amém? Então, o domínio próprio não é repressão, é governo espiritual, né? O Espírito passa a conduzir palavras antes de serem ditas, reações antes de acontecerem, desejos antes de se tornarem ações. A pessoa ela deixa de ser refém das emoções, dos impulsos, das vontades momentâneas, né? Aquela vontade de revidar na hora, né? Da pessoa te agredir com palavras, com atitudes e você querer revidar imediatamente. O domínio próprio te mantém ali firme, né? E você passa a viver de uma forma mais consciente e alinhada com Deus. Então, o domínio próprio, ele revela o que o Espírito Santo não apenas nos visita, mas ele nos governa. Então, é o quê? O fruto do Espírito é o caráter, a virtude de uma pessoa governando a nossa vida, governando a nossa vontade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permitir. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio para decidir, né? Para realmente entregar a nossa vontade ao Senhor, né? Para que a nossa vida seja governada pelo Espírito Santo, que está dentro de nós, que está em comunhão com o nosso espírito. Amém? Então, como que o fruto ele é produzido? O fruto, ele não cresce por cobrança, por culpa, por regras, né? Ele vai crescer como? Como que vai desenvolver esse fruto dentro de nós? Porque, como eu falei, é algo que nós precisamos permitir, né? Ele cresce, ele se desenvolve através do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E Jesus, ele ensinou, permanecer em mim. Quem permanece em mim, dá muito fruto. Então, isso está lá em João 15:5. Então, o segredo não é tentar ser mais paciente por você mesmo, né? Na carnalidade. Não. É permanecer mais tempo com Deus. É contemplar a presença dele. Amém? Assim como Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés, ele passou 40 dias contemplando esse Deus maravilhoso. E quando ele desceu de lá, eu creio que ele era uma nova pessoa, né? Uma pessoa transformada pela presença de Deus. Amém? Então, o fruto, ele é uma consequência da vida com Deus, né? Do relacionamento com Deus, da proximidade com o Senhor, né? Do tempo de oração, de qualidade que você dedica com Deus. Amém? Então, por que o fruto ele é mais importante que os dons? Isso é bem importante. Porque os dons, eles revelam o ministério. Você vai desenvolver o ministério de Cristo. Agora, o fruto revela o caráter e o fruto é o que te traz maturidade espiritual, né? Dons, eles podem impressionar pessoas. Mas é o fruto que transforma as pessoas. E é o fruto quem vai dar o seu testemunho de quem você é e da transformação que você está se permitindo, né? Através da vida com Deus, né? Então, o maior sinal da espiritualidade não é falar bem, pregar bem, cantar bem. É reagir como Cristo reagiria. Amém? Então, quando o fruto do Espírito está fluindo em você, você vai reagir como Jesus reagiria. Você não vai dar um mau testemunho. Amém? Pelo contrário, você vai fluir no fruto do Espírito. Então, aonde há fruto, há cura,
a confiança, a segurança espiritual. Amém? E esse processo, é importante entendermos esse processo, porque o fruto é algo que leva tempo. Você não se converteu hoje e amanhã você já vai estar fluindo no fruto, na mansidão, na longanimidade, na temperança. Não, o fruto leva tempo. Isso é muito importante a gente entender, tá? Primeiro nasce a raiz, depois as folhas e depois o fruto. Amém? Então, muitos desanimam porque ainda falham, né? Porque ainda, de repente, um ou outro vez acaba dando um mau testemunho. Mas o crescimento espiritual, ele é algo progressivo, amém? Deus, ele não procura a perfeição imediata, mas ele procura um coração ensinável. Ele procura pessoas que entendem que precisam de Deus, que precisam ter uma vida transformada pelo Senhor, amém? Então, o Espírito Santo, ele trabalha principalmente na nossa vida, nas nossas reações, nos nossos relacionamentos, nos nossos conflitos do próprio dia a dia. É ali que nós vamos fluir, que nós vamos dar um testemunho de que o fruto realmente está operando em nossa vida, né? Porque ali as pessoas vão ver o nosso caráter realmente transformado segundo o caráter de Cristo. Amém? Então, o objetivo do Espírito Santo não é apenas levar você para o céu, mas é formar Cristo em você aqui na terra. Amém? Glória a Deus. O fruto do Espírito é Jesus sendo visto na personalidade do crente. Amém? Glória a Deus. Não é você ser perfeito, mas é você se permitir ser transformado dia a dia por essa pessoa extraordinária que é o Espírito Santo fazendo morada em você. Amém? Glória a Deus. Então, o maior testemunho cristão não é o que você fala, mas é o que você transmite. Amém? É o que as pessoas experimentam de Deus ao conviver com você. Amém? Glória a Deus. Então, que extraordinário esse estudo de hoje. Amém? Então, nós chegamos ao fim desse estudo. E se você chegou comigo até aqui, amém? Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te apresento a vida de cada um que permaneceu aqui comigo até o final desse estudo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar trazendo discernimento espiritual, que o Senhor venha estar trazendo graça, que o Senhor venha estar trazendo revelação, Pai. Através da Tua palavra, através desse estudo que foi ministrado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, traz entendimento, traz conhecimento, traz sabedoria, Senhor. Traz renovo aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está comigo venha ser grandemente abençoada, venha ter transformação na sua vida, que o Senhor venha derramar da sua graça e da sua presença extraordinária, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E se esse conteúdo foi útil para você, se você foi grandemente abençoado, eu peço que você curte e peço que você compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém? Na descrição desse vídeo eu tenho alguns e-books, eu sou terapeuta. Então, se você quiser mais informações sobre a terapia cristã, eu terei grande prazer em estar te dando todas as informações necessárias. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família e até o nosso próximo vídeo.